Olá, vamos dar continuidade à discussão que vimos fazendo a respeito do texto de José Paulo Neto, Introdução ao Estudo do Método em Marx. Encerramos nossa última discussão quando Neto precisa que Marx vai desenvolver os lineamentos fundamentais de seu método na introdução à crítica da economia política. É daqui, pois, que partimos hoje, portanto, da página 36 da publicação realizada pela Expressão Popular. Para Neto, nesse período de 1857 e 1859, que Marx delimita com clareza seu objeto de investigação. E qual é este objeto de investigação? É o reconhecimento de que a produção material só pode ser a produção de indivíduos produzindo em sociedade. Portanto, o ponto de partida de Marx não será o pensamento, e sim a realidade material que os indivíduos encontram diante de si. A produção material, que só pode ser produção de indivíduos produzindo em sociedade. Portanto, desenvolvem-se determinadas relações sociais, que são relações sociais de cooperação, para dar conta das necessidades materiais que estes indivíduos encontram diante de si. Portanto, estes indivíduos passam a ter um agir cada vez mais coletivo para satisfazer as suas necessidades sociais. Neste sentido, Marx descarta figuras isoladas de indivíduos na atividade econômica ou nas atividades econômicas. É importante observar que Marx ressalta no prefácio ao Capital, ao primeiro tomo do Capital, a primeira edição do primeiro tomo do Capital, que ele não investiga o capitalista enquanto indivíduo, e sim enquanto suporte de determinadas relações sociais de produção. Portanto, estas relações sociais de produção transcendem a vontade do indivíduo. O indivíduo querer que hoje ou amanhã o capitalismo acabe, isto não acontecerá. Por quê? Porque existem relações sociais que, para serem transformadas, implicam também o agir coletivo dos indivíduos. No caso, uma classe trabalhadora organizada, com consciência de classe, capaz de estabelecer uma força tal que conduza à derrocada da sociedade burguesa. Isto é um ponto importantíssimo, porque Marx não está olhando para o indivíduo para explicar as relações sociais. Ele está olhando para as relações sociais a fim de compreender as formas concretas pelas quais se expressam as individualidades em determinado tempo histórico. Isto não quer dizer que o indivíduo desapareça, mas simplesmente é impossível imaginar que uma realidade vai ser transformada de hoje para amanhã, simplesmente porque o indivíduo assim o deseja. Prosseguindo, Neto observa, de fato, quando se trata de produção, trata-se da produção em um grau determinado do desenvolvimento social, da produção dos indivíduos sociais, portanto, dos indivíduos produzindo dentro de determinadas relações coletivas. É isto que vai dar o tom ao ser social, a tendência deste ser de descobrir que, através da cooperação, consegue resolver com mais facilidade o terreno das necessidades que encontram diante de si em determinado tempo histórico. Por isto mesmo, prossegue Neto, Marx considera que a produção, em geral, é uma abstração, denota apenas um fenômeno comum a todas as épocas históricas.
Por que a produção em geral é uma abstração? É uma abstração porque vamos encontrar a produção no período do modo de produção comunal primitivo, vamos encontrar a produção no período do modo de produção escravista, do modo de produção feudal, do modo de produção capitalista, e encontraremos também a produção no modo de produção comunista. A questão não é apenas reconhecer que os homens produzem socialmente, e sim quais são as formas particulares que esta produção assume nos diversos tempos históricos. Daí que falar que a produção é uma abstração implica o reconhecimento apenas de que, desde os primórdios da história do gênero humano, estes se viram compelidos a produzir, a estabelecer mediações com a natureza, com as condições objetivas, a fim de satisfazerem as suas necessidades individuais e coletivas. Necessidades estas, inicialmente, fundamentalmente materiais, e posteriormente também de segunda ordem, como são as necessidades espirituais. Prossegue Neto. A produção em geral é uma abstração. Denota apenas um fenômeno comum a todas as épocas históricas. A produção implica sempre um mesmo sujeito, a humanidade, a sociedade, e um mesmo objeto, a natureza, ou as condições objetivas. Este fenômeno confere unidade à história da humanidade. Portanto, se quisermos compreender a história da humanidade, Marx reconhece que necessariamente temos que olhar para como os homens, historicamente, produziram e reproduziram a sua existência enquanto seres sociais. É preciso distinguir as determinações que valem para a produção em geral, ou seja, quais são os elementos constitutivos que podemos encontrar em todo e qualquer modo de produção, em todo e em qualquer tempo histórico, em todo e qualquer tempo histórico, daquelas que dizem respeito a certa época. Por exemplo, no caso da sociedade burguesa, o que existe não é o trabalho escravo, e sim o trabalho assalariado. Não é o trabalho servil, e sim o trabalho assalariado. Essa é uma particularidade da sociedade burguesa. A exploração existe na sociedade escravista, na sociedade feudal, na sociedade capitalista. No entanto, esta exploração assume formas particulares, não pode ser tratada abstratamente, simplesmente se admitindo que a sociedade capitalista, como todas as demais, as demais sociedades de classe, estão ancoradas na exploração. Isto não levaria muito longe na investigação. É preciso distinguir as determinações que valem para a produção em geral daquelas que dizem respeito a certa época. Do contrário, perde-se a historicidade na análise, ou seja, perde-se a possibilidade de compreender as particularidades que percorreram a história da humanidade. Perde-se a possibilidade de se compreender os tempos históricos distintos e mesmo como que se operaram as transformações ao longo do desenvolvimento do processo civilizatório. Perde-se a historicidade na análise e as categorias econômicas e às categorias econômicas atribui-se vigência e valor eternos. Ora, as categorias econômicas são aquelas constitutivas de um determinado modo de produção. Se não as compreendermos na sua concreticidade dentro de um modo de produção específico, simplesmente as generalizamos e, com isso, perdemos o seu caráter específico em cada tempo histórico. Neto observará mais adiante, por exemplo, que o dinheiro existe também na Grécia, só que o dinheiro, ele assumia funções bastante limitadas em relação ao papel cumprido, assumido pelo dinheiro na sociedade capitalista. Para Neto, Marx quer estudar uma determinada forma histórica de produção material, ou seja, a produção burguesa moderna. Marx está voltada a compreender fundamentalmente
a sociedade capitalista, o modo de produção capitalista. E este modo de produção capitalista é uma organização histórica mais desenvolvido, mais diferenciado de produção. Portanto, não é porque se produz na sociedade capitalista que esta produção seja idêntica àquela que existia nos modos de produção anteriores ou nas estruturas sociais anteriores. Com isto, Marx busca oferecer um conhecimento verdadeiro da sociedade burguesa como totalidade. Conhecimento verdadeiro no sentido de conhecimento científico, objetivo. Ou seja, Marx vai compreender a sociedade capitalista não à luz das suas crenças pessoais, e sim à luz dos resultados obtidos através de uma investigação e exposição rigorosa sobre as bases sobre as quais está instaurada a sociedade burguesa. Neste processo, ele vai identificar também particularidades do interior da sociedade burguesa. Nem todas as revoluções burguesas, por exemplo, transcorreram da mesma maneira. É distinto o processo pelo qual se dá a Revolução Burguesa na Inglaterra, na França, na Alemanha e na Itália. Portanto, Marx procura oferecer um conhecimento verdadeiro da sociedade burguesa como totalidade, ou seja, compreender as articulações que existem entre a infraestrutura e a superestrutura. Para ele, uma das características da sociedade burguesa é que a produção nesta sociedade ela é muito mais complexa, ela se encontra em um estágio muito mais desenvolvido do que nas formas sociais anteriores. Compreender esta sociedade implica compreender a totalidade que a reveste. Portanto, não apenas olhar para a produção, mas também como é que a produção está articulada à distribuição, à troca, à circulação e ao consumo. Lembrando que neste movimento, o consumo pressupõe a produção, e a produção pressupõe a possibilidade do consumo. Ninguém vai produzir algo que seja inútil, ou, muito menos, ninguém vai consumir algo que seja nefasto para a sua própria existência individual e coletiva, pensando socialmente. Produção, distribuição, troca e consumo, portanto, se encontram articuladas, ainda que não sejam idênticos. Porém, todos estes elementos, todas estas categorias, produção, distribuição, troca e consumo, são elementos de uma totalidade, diferenças dentro de uma mesma unidade. Ou seja, a produção, ela exige a distribuição conduz à troca, a troca leva ao consumo, o consumo, ao mesmo tempo, pressupõe a produção, ou seja, existe um movimento no qual todas estas dimensões podem ser tratadas como momentos distintos, porém articulados. Daí que Marx dirá que o concreto é o concreto enquanto síntese das múltiplas determinações, unidade do diverso. Observa Marx que o processo começa de novo sempre a partir dela, ou seja, da produção. A troca e o consumo não são os elementos predominantes. O mesmo acontece com a distribuição. No entanto, são elementos constitutivos deste processo, sem o qual não haveria razão para realizar a produção. Neto observa que uma teoria social da sociedade burguesa, portanto, tem, para Marx, que possuir como fundamento a análise teórica da produção das condições materiais da vida social. Este ponto é uma exigência que decorre do próprio objeto de pesquisa. Sua estrutura e dinâmica só serão reproduzidas com veracidade, portanto, com cientificidade, no plano ideal, a partir deste fundamento. O pesquisador só será fiel ao objeto se atender a tal imperativo.
Quando o Neto está falando veracidade no plano ideal, ele não está dizendo uma reprodução perfeita da realidade no plano do pensamento, e sim a possibilidade de se apreender no plano do pensamento os elementos determinantes da realidade, a gênese da realidade, o desenvolvimento da realidade e como esta realidade ela se desenvolve e se sintetiza, preparando as bases para novos estágios de desenvolvimento da própria realidade concreta. Lembremos que o pensamento faz não é inventar a realidade, é apreender as determinações contidas na realidade, aprender as categorias constitutivas da realidade, como elas se encontram articuladas, de tal modo a configurar uma determinada realidade, tal como aquela realidade se manifesta. Este limite esteve presente para os economistas burgueses, que, embora na sua fase mais clássica tivessem avançado no sentido de procurar compreender a sociedade burguesa, jamais conseguiram atingir uma compreensão adequada, porque se apropriavam das categorias, seja de uma maneira isolada, ou então porque não abandonavam o terreno do empírico imediato e transformavam a síntese em ponto de partida, sem investigar as bases materiais reais que haviam produzido aquela síntese histórica. Neto observa que Marx distingue o que é da ordem da realidade, portanto, da ordem do objeto, daquilo que é da ordem do pensamento, ou seja, o conhecimento operado pelo sujeito. A ordem no pensamento, o indivíduo que está investigando a realidade, ele apreende o que é aquela realidade. Ele não inventa o que é a realidade. Nesse sentido, começa-se pelo real e pelo concreto, ou seja, o ponto de partida é o empírico imediato, é a dimensão mais fenomênica de uma determinada realidade. Começa-se pelo real e pelo concreto, que aparecem como dados. Pela análise, um e outro elemento são abstraídos e, progressivamente, com o avanço da análise, chega-se a conceitos, a abstrações que remetem a determinações as mais simples. Este foi o caminho, o método adotado por Marx. Aqui ele está dizendo o seguinte: o trabalho, por exemplo, o trabalho, ele atravessa a história da humanidade. O que Marx vai fazer é compreender, por exemplo, historicamente o que é o trabalho, para retornar à realidade concreta, mostrando que o trabalho existe ao longo da história da humanidade. No entanto, no transcurso do desenvolvimento civilizatório, o trabalho foi assumindo configurações específicas e o trabalho assalariado é uma forma extremamente determinada de trabalho na sociedade capitalista. Ora, mas não existe trabalho assalariado em outras sociedades, como é o caso do período da sociedade escravista ou mesmo na sociedade feudal? Existe, mas não é a forma dominante. Então, Marx vai mostrar como que não basta falar em trabalho assalariado, é necessário mostrar a configuração específica e a importância específica que o trabalho assalariado tem para a configuração da sociedade capitalista. Marx vai sempre buscar abstrações cada vez mais finas, ou seja, buscar cada vez mais aprimorar o campo categorial para poder depois reinserir este campo categorial na compreensão da realidade concreta. Observa, Neto resgata aqui uma passagem de Marx, na qual Marx está discutindo o método tal como ele se colocava para os economistas burgueses do século XVIII, do século XVII. Os economistas do século XVII começam sempre pelo todo vivo, ou seja, pelo empírico imediato. A população, a nação, o Estado, vários estados, etc. Mas terminam sempre por descobrir, por meio da análise, certo número de relações gerais
abstratas, que são determinantes, tais como a divisão do trabalho, o dinheiro, o valor, etc. Descobrem categorias fundamentais, mas não conseguem articular estas categorias fundamentais de modo a explicar, por exemplo, a mais-valia, de onde vem o sobretrabalho apropriado pelo capitalista. Este procedimento analítico, Marx considera que este procedimento analítico foi necessário na emergência da economia política, mas está longe de ser suficiente para reproduzir idealmente, portanto, no plano do pensamento, isto é, teoricamente, o real e o concreto. Aqui ele está dizendo o seguinte: ora, nos primórdios do desenvolvimento da ciência econômica burguesa, detectar essas categorias foram importantes, e estes teóricos foram até onde a realidade lhes permitia ver. No entanto, detectar apenas as categorias é insuficiente se não se mostrar, se não se evidenciar como é que estas categorias se encontram articuladas de tal modo a configurar uma determinada realidade concreta, no caso, a realidade concreta da sociedade capitalista. Com efeito, prossegue Neto, depois de alcançar aquelas determinações mais simples, aquelas categorias mais simples, divisão do trabalho, população, etc., no entanto, com efeito, depois de alcançar aquelas determinações mais simples, teríamos que voltar a fazer a viagem de modo inverso, até dar de novo com a população, mas desta vez não como uma representação caótica de um todo no plano do pensamento, porém como uma rica totalidade de determinações e relações diversas, ou seja, primeiro se decompõem progressivamente os elementos constitutivos da realidade. Feito isso, se retorna progressivamente mostrando como que aqueles elementos constitutivos daquelas categorias se encontram articuladas de tal modo a configurar aquela realidade e como que aquelas categorias, elas cumprem papéis específicos dentro daquela realidade que se está investigando. É o caso do dinheiro. É possível detectarmos o dinheiro na Grécia Antiga, mas é apenas a sociedade capitalista que vai evidenciar o dinheiro na sua forma mais desenvolvida, ou seja, os múltiplos papéis e funções que ele desempenha no interior da ordem burguesa e na estrutura social burguesa. Esta viagem de volta caracteriza o método adequado para a elaboração teórica. Aqui Neto resgata mais uma vez passagem de Marx. O concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações, ou seja, o real é o real, tal como se manifesta, porque ele é o resultado de uma série de articulações, de uma série de elementos constitutivos que se encontram articulados de tal modo a configurá-lo. Quando olhamos para a sociedade capitalista, nós, na imediaticidade, não vemos esta sociedade nos seus vários elementos constitutivos, apenas vemos a síntese do processo, ou seja, a sociedade capitalista é aquela onde existe trabalho assalariado e onde uma parcela se apropria da riqueza social. Mas isso é insuficiente. Não conseguimos explicar com esta afirmação genérica quais são os elementos constitutivos dessa sociedade, como que as categorias que embasam esta sociedade se encontram articuladas. Daí a necessidade do processo de volta, sem o que teríamos apenas fragmentos ou então elementos totalmente soltos, como acontecia, por exemplo, com a economia política burguesa, que via a população, a nação, o Estado, vários estados, etc., mas não conseguia chegar à articulação, à síntese necessária do que todos esses elementos implicavam para explicar a sociedade capitalista. O concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações, unidade do diverso. Aparece no pensamento, ou seja, o concreto aparece no pensamento como processo de síntese. É aquilo que falávamos há pouco. Olhamos para o mundo e vemos que existe a sociedade capitalista. Esta é a síntese. Esta percepção não nos revela o processo e muito menos os elementos constitutivos desta sociedade.
apenas os elementos isolados. Sabemos que existe trabalho assalariado, que existe capital, que existem empresários, que existe mercado mundial, mas não articulamos estes elementos no sentido de ter uma compreensão mais aprofundada da sociedade capitalista, uma vez que só olhamos para o empírico imediato. O concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações, unidade do diverso. Aparece no pensamento como processo de síntese, resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo. O empírico é ponto de partida, mas ele tem que ser o ponto de partida para se desvendar o que se esconde por debaixo do empírico, e não para avançar a partir daquela percepção imediata. Se tomarmos a percepção imediata como sendo a evidência do que a realidade é, os nossos desdobramentos na pesquisa apenas criarão novas mistificações para explicar o que é a própria realidade. É o que acontece muito com o pensamento sociológico contemporâneo. Ele parte do fato de que existe a sociedade capitalista e, a partir daí, vai procurar extrair outras conclusões, por exemplo, do que são os movimentos sociais, sem investigar como que estes movimentos sociais eles estão articulados profundamente com todos os elementos constitutivos dessa sociedade capitalista. Não dá para investigar a questão social sem investigar o que é efetivamente a sociedade capitalista. Se partimos apenas do fato de que a sociedade capitalista existe e que é necessário democratizá-la, simplesmente vamos estar construindo outras mistificações, pois esquecemos que a democracia só é possível efetivamente quando se supera a sociedade de classes. Fora disso, ela é apenas democracia formal. Daí que a luta, ela tende a ser uma luta pela cidadania e não uma luta pela emancipação humana nos tempos que correm. No primeiro método, a representação a representação plena volatiza-se em determinações abstratas, elementos soltos, que não se apresentam devidamente articulados. No segundo, as determinações abstratas, ou seja, aqueles elementos, aquelas categorias constitutivas da realidade, que no primeiro momento se isolou para explicar o que são, para no segundo momento reintroduzi-las no processo de constituição da realidade concreta. No segundo, as determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto por meio do pensamento, ou seja, o pensamento é capaz de aprender aquela realidade tal como aquela realidade aproximativamente é. Neto observa que a abstração é a capacidade intelectiva que permite extrair de sua contextualidade determinada, portanto, de uma totalidade, um elemento, isolá-lo, examiná-lo. É um procedimento intelectual sem o qual a análise é inviável. Portanto, se não decompormos a realidade nos seus elementos para mostrar o que cada um dos elementos representa para a configuração da totalidade, simplesmente não conseguimos sair do fenomênico. É necessário fazer este processo de volta, mas um processo de volta que é um processo dialético, não apenas um processo de soma das várias categorias constitutivas, ou então um amálgama de coisas totalmente indiferenciadas. Prosseguindo, Neto observa: a abstração é a capacidade intelectiva que permite extrair de sua contextualidade determinada, de uma totalidade, um elemento, isolá-lo, examiná-lo. É um procedimento intelectual sem o qual a análise é inviável, é um recurso indispensável para o pesquisador. A abstração possibilita a análise, retira do elemento abstraído as suas determinações mais concretas, ou seja, as suas especificidades, até atingir as determinações mais simples, quais são os seus elementos mais básicos. A realidade é concreta, portanto, a realidade existe. A realidade é concreta, por ser a síntese de múltiplas determinações, unidade do diverso, que é própria de toda totalidade. A realidade, portanto, ela não é um bloco único, ela não é algo que não tenha partes constitutivas. Pelo contrário, a realidade
ela é aquilo que Lukács chamaria por o complexo de complexos. Portanto, aprender a realidade é investigar como é que estes complexos de complexos se constituem. O conhecimento teórico é, para Marx, o conhecimento do concreto. Portanto, conhecer teoricamente é conhecer efetivamente o que uma determinada realidade é. A realidade, no entanto, não se oferece a conhecer imediatamente ao pensamento. Quando olhamos para a realidade, sabemos que existe o capitalismo. Isto não quer dizer que saibamos efetivamente o que é o capitalismo. O conhecimento teórico é, para Marx, o conhecimento do concreto, a realidade que não se oferece imediatamente ao pensamento. Deve ser, portanto, reproduzido por este, e só a viagem de modo inverso permite esta reprodução. Portanto, o pensamento apreende os elementos constitutivos da realidade, evidencia as articulações que estes elementos possuem entre si, no sentido de configurar aquela realidade, e, feito isto, feito a investigação, se faz a exposição do objeto. Há um movimento de investigação e exposição, e da exposição e investigação do objeto. Em Marx, há preocupação em distinguir a esfera do ser, ou seja, aquilo que existe, da esfera do pensamento, aquilo que o pensamento consegue apreender da realidade, ou como o pensamento consegue reproduzir aproximadamente a realidade no plano da teoria. O concreto que chega ao pensamento pelo método. O concreto que chega ao pensamento pelo método é aquele cientificamente exato. Portanto, quando se faz o retorno e se apreende como que aquelas determinações configuram determinada realidade, se está no caminho de investigar corretamente a realidade. É o que Marx está chamando de método cientificamente exato. E este método cientificamente exato é aquele que traduz o concreto pensado, ou seja, a realidade, a partir daí, não passa a ser apenas a constatação de que existe a sociedade capitalista, e sim a compreensão do que significa a existência da sociedade capitalista e como, por exemplo, é impossível se produzir a verdadeira humanidade dentro da estrutura social capitalista, uma vez que é impossível o desenvolvimento do capitalismo sem relações sociais de exploração. É importante observar, neste sentido, e mais uma vez Neto ressalta isto, que o cérebro pensante é capaz de se apropriar do mundo, ou seja, o cérebro pensante é capaz de se apropriar da realidade concreta e compreender o que é aquela realidade concreta, inicialmente percebida apenas de modo fenomênico. Neto ressalta que, quando se fala de determinações, se está remetendo a traços pertinentes aos elementos constitutivos da realidade. E estas determinações, elas são um momento essencial constitutivo do objeto. Toda realidade é constituída por elementos determinados. Por exemplo, no caso da sociedade capitalista, elementos determinados são o capital, elementos determinados são a mais-valia, elementos determinados são o trabalho assalariado, que podem existir marginalmente em outras sociedades, mas não configuram efetivamente a dinâmica da sociedade, como acontece com o caso da sociedade capitalista. Lembremos que exploração existem outros modos de exploração. Exploração existem outros modos de produção, o que não significa que a exploração seja sempre a mesma ao longo dos vários modos de produção. Lembremos, por exemplo, Marx no Manifesto Comunista, quando ele vai mostrando que a história de todas as sociedades é a história da luta de classes, mas, na sequência, vai apontando para as configurações específicas assumidas pelas estruturas de classes.
patrícios e plebeus na Roma Antiga, senhores e servos na Idade Média, burgueses e proletários no mundo moderno. O conhecimento concreto do objeto, prossegue Neto, na sua investigação sobre o método de Marx. O conhecimento concreto do objeto é o conhecimento das suas múltiplas determinações, dos seus elementos constitutivos particulares. Tanto mais se reproduzem as determinações de um objeto, tanto mais o pensamento reproduz a sua riqueza, a concreção real. Quanto mais o pensamento conseguir apreender as mediações constitutivas do real, mais o pensamento estará em condições de se apropriar daquele real de maneira mais científica. As determinações as mais simples estão postas no nível da universalidade. É o caso do trabalho. O trabalho existe em vários tempos históricos. Na imediaticidade do real, podemos verificar o trabalho entre os primeiros agrupamentos humanos, entre os trabalhadores, entre a estrutura, o trabalho existente na estrutura escravista, o trabalho existente na sociedade feudal, o trabalho existente na sociedade capitalista, assim como haverá trabalho na sociedade comunista. Portanto, o trabalho é uma dimensão universal das relações sociais. Na imediaticidade do real, elas mostram-se como singularidades. Portanto, em cada estrutura concreta, teremos uma maneira específica deste trabalho se manifestar. Mas o conhecimento do concreto opera-se envolvendo universalidade, singularidade e particularidade. Ou seja, ver o que é geral, ver o que é único e ver as manifestações mais empíricas imediatas pelas quais estas categorias elas se expressam. Essa discussão sobre universalidade, singularidade e particularidade vamos encontrar com profundidade em Lukács, sobretudo nos prolegômenos para uma estética marxista. O objetivo da pesquisa marxiana, prossegue Neto, é conhecer as categorias que constituem a articulação interna da sociedade burguesa, ou seja, quais são os elementos constitutivos da sociedade burguesa. Lembrando que as categorias são categorias econômicas, são aqueles elementos constitutivos de um determinado modo de produção, aqueles elementos que vão permitir a produção e reprodução da vida cotidiana nos vários tempos históricos, nos vários momentos históricos. O objetivo da pesquisa marxiana é conhecer as categorias que constituem a articulação interna da sociedade burguesa. E categorias exprimem formas de modo de ser, ou seja, formas de modo do existente, determinações da existência, determinações daquela configuração concreta. São objetivas. Portanto, não é o pensamento que cria as categorias. As categorias econômicas estão dadas da realidade. O que o pensamento faz é apreender estas categorias e compreender o que elas significam no interior daquela determinada realidade. São objetivas, reais, pertencem à ordem do ser, portanto, à ordem do existente. São categorias ontológicas, elas estão coladas à própria lógica do ser. Mediante procedimentos intelectivos, que é a apreensão da realidade pelo pensamento, basicamente a abstração, o pesquisador as reproduz teoricamente e, assim, também pertencem à ordem do pensamento, são categorias reflexivas. Significa que o pensamento não apenas apreende estas categorias, mas ele vai elaborar uma construção teórica que evidencia a articulação destas categorias para explicar como que elas contribuem para configurar uma determinada realidade sócio-histórica. As categorias, portanto, são históricas e transitórias. Históricas no sentido que atravessa o desenvolvimento da humanidade. E transitórias porque nem as categorias não são manifestações eternas. Por exemplo, a sociedade capitalista não tem a categoria escravidão. A categoria escravidão, ela não está posta, por exemplo, na sociedade feudal,
onde predomina a servidão, assim como no modo de produção capitalista não temos a servidão. Daí que elas são categorias históricas e transitórias. Cada modo de produção está assentado em determinadas categorias específicas. Mesmo quando algumas categorias existem de forma mais geral, como é o caso do trabalho, é necessário evidenciar qual é a configuração específica assumida pelo trabalho no interior daquele respectivo modo de produção. As categorias são históricas e transitórias. As categorias próprias da sociedade burguesa só têm validez plena no seu marco. Um exemplo é o trabalho assalariado. Uma vez que a sociedade burguesa é a organização histórica mais desenvolvida, portanto, mais complexa, mais diferenciada da produção, vale dizer, a mais complexa de todas as organizações da produção até hoje conhecida, é nela que existe realmente o maior desenvolvimento e a maior diferenciação categorial. É aquela questão dos complexos de complexos que aponta Lukács. Logo, a sua reprodução ideal, a sua teoria, implica a apreensão intelectiva desta riqueza categorial. Se a realidade é mais complexa, significa que é necessário aprender quais são as novas categorias que compõem e que se articulam nesta complexidade, sem o que não teremos uma apreensão científica ou adequada do objeto de investigação. Nesse sentido, Neto resgata mais uma vez passagem de Marx, na qual faz referência à questão das categorias. As categorias que exprimem suas, da sociedade burguesa, relações, a compreensão de sua própria articulação, permitem penetrar na articulação e nas relações de produção de todas as formas de sociedade desaparecidas, sobre cujas ruínas e elementos se acha edificada, e cujos vestígios, não ultrapassados ainda, levam de arrastão, desenvolvendo tudo que fora antes apenas indicado e que toma, assim, a sua significação, etc. A anatomia do homem é a chave para a anatomia do macaco. Ou seja, as formas mais desenvolvidas de sociabilidade são a explicação para as formas menos desenvolvidas de sociabilidade. O que nas espécies animais inferiores indica uma forma superior não pode ser compreendido senão quando se conhece a forma superior. A economia burguesa fornece a chave da economia da antiguidade, etc. E, neste sentido, Marx está se contrapondo à leitura positivista, que vai procurar compreender o complexo a partir do mais simples. Em vez de partir do complexo para se compreender o simples, se parte do mais simples, do mais básico, para se compreender, para se extrair da compreensão do complexo. Podemos ver como isso ocorre, por exemplo, nas investigações de Durkheim, que vai primeiro buscar a gênese da instituição para poder explicar por que uma instituição ainda existe no tempo presente. Esta argumentação, prossegue Neto, inverte a vulgar proposição positivista de que o mais simples explica o mais complexo. Somente quando uma forma mais complexa se desenvolve e é conhecida, é que se pode compreender inteiramente o menos complexo. É o presente, pois, que esclarece o passado. Na sociedade burguesa, a categoria dinheiro encontra-se muito mais desenvolvida do que na antiguidade, onde funcionava como meio de troca. Na sociedade burguesa, além de meio de troca, o dinheiro opera como equivalente geral, medida de valor, meio de acumulação, meio de pagamento universal. Seu pleno desenvolvimento ilumina o seu processo anterior. Afirmando-se que a forma mais complexa permite compreender aquilo que, numa forma menos complexa, indica potencialidade
de ulterior desenvolvimento, não se descura a necessidade de conhecer a gênese histórica de uma categoria ou processo. Tal conhecimento é necessário. Dizer que a forma mais complexa é que ilumina a compreensão da menos complexa não significa que se deve abandonar a compreensão da gênese de uma determinada realidade. Dizer que a sociedade capitalista é a forma mais complexa de sociedade em relação aos modos de produção anteriores não significa que Marx abandonou, no capítulo da acumulação primitiva, o esforço de compreender qual é a gênese da sociedade capitalista no processo de transição da Idade Média para o mundo burguês. Tal conhecimento é necessário, mas dele não decorre o conhecimento de sua relevância no presente, sua estrutura e suas funções atuais. As condições da gênese histórica, prossegue Neto, não determinam o ulterior, portanto, posterior, desenvolvimento de uma categoria. Lembrando que categorias são categorias econômicas. Por isso, o estudo das categorias deve conjugar a análise diacrônica, isto é, da gênese e desenvolvimento, com a análise sincrônica, ou seja, sua estrutura e função na organização atual. As categorias não são eternas. Já vimos anteriormente que Neto aponta para o caráter transitório e histórico das categorias. As categorias não são eternas, são historicamente determinadas e esta determinação se verifica na articulação específica que tem nas distintas formas de organização da produção. É o caso, por exemplo, do dinheiro. O dinheiro existe na antiguidade grega. Tinha um papel econômico importante, mas esse papel econômico não tinha todas as dimensões da complexidade assumida pelo dinheiro enquanto categoria econômica na sociedade burguesa. Nesse sentido, prossegue Neto, a pesquisa de Marx encontra a articulação específica que a organização burguesa, organização da produção, confere às suas categorias econômicas. Neto conclui esta parte da sua discussão resgatando uma passagem bastante extensa de Marx, que vale a pena aqui reproduzir. Sobretudo porque remete à produção, a todos os elementos anteriormente colocados por Neto. Na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, portanto específicas, necessárias, das quais não podem escapar, independentes da sua vontade. Os homens não lidam com a natureza como querem, eles se apropriam daquelas possibilidades inicialmente abertas pela natureza, podem transformá-las, mas, por exemplo, não podem eliminar a natureza da sua existência cotidiana. Portanto, na produção social da vida, da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias e independentes da sua vontade. Relações de produção, estas que correspondem a uma etapa determinada, portanto específica, de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais, dos recursos que têm para produzir e reproduzir a existência individual e coletiva em determinado momento histórico. A totalidade destas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a infraestrutura. A base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política, e a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. Portanto, é a partir da infraestrutura que podemos compreender as configurações assumidas pelo terreno supraestrutural, dentre elas as representações ideológicas que os indivíduos formam a respeito da realidade na qual estão inseridos. O modo de produção da vida material, portanto, tal como ocorre na infraestrutura da sociedade, condiciona, no sentido de determina, o processo em geral da vida social, político e espiritual, a forma como os homens pensam, ou então as estruturas de poder que acabaram se consolidando, acabaram construindo ao longo da história, e mesmo as relações sociais específicas que estabeleceram ao longo da história.
Não é a consciência dos homens que determina o seu ser. Não é aquilo que os homens pensam que vai definir o que efetivamente eles são. Mas, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. É a sua existência real que vai produzir, por exemplo, nos homens, determinadas formas de pensamento. Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, ou o que nada mais é do que a sua expressão jurídica, com as relações de propriedade dentro das quais aquelas até então se tinham movido. A partir de determinado momento do desenvolvimento sócio-histórico, as organizações gentílicas, elas passaram a ser um entrave para o desenvolvimento das relações mercantis. Do mesmo jeito que o desenvolvimento da sociedade feudal passou a ser um entrave para as potencialidades desencadeadas e que conduziram ao mundo burguês. Daí que aquelas estruturas que vão se tornando arcaicas à luz do tempo histórico específico precisam ser superadas e efetivamente foram superadas historicamente. É daí que Marx vê a possibilidade de superação da sociedade burguesa pela sociedade comunista, uma vez que a sociedade burguesa ela é capaz de produzir riqueza, mas não de socializar esta riqueza. Daí que o estágio hoje atingido pelo desenvolvimento sócio-histórico permite esta redistribuição de riqueza. Como esta não vai ocorrer por bom grado da classe burguesa, se faz necessária uma transformação violenta das estruturas sociais na leitura marxiana. Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, ou o que nada mais é do que a sua expressão jurídica com as relações de propriedade dentro das quais aquelas até então se tinham movido. De formas de desenvolvimento das forças produtivas, estas relações se transformam em seus grilhões, em seus aprisionamentos. Sobrevém, então, uma época de revolução social, de transformação social profunda. Com a transformação da base econômica, portanto, da infraestrutura, toda a enorme superestrutura se transforma com maior ou menor rapidez. E com isto, Neto encerra esta parte do seu texto, sendo que dedica a última ao método de Marx. No entanto, esta parte final do texto deixaremos para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado da discussão até aqui. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas. Caso gostem dos nossos vídeos, divulguem-nos, a fim de que possam contribuir com outros estudantes ou jovens gerações de pesquisadores que queiram se apropriar do conhecimento desses temas complexos. Até uma próxima.